e traga-me mais um vaso. Mas ele respondeu: não há mais vaso, minha mãe. Então o azeite acabou. É assim que está escrito? Então o azeite parou? Então o azeite. Então não acabou, tem azeite. Só parou. Então o azeite parou. Pode sentar glorificando ao nome do Senhor. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos fala de uma viúva, de uma mulher. Interessante que a Bíblia, ela não começa no começo da história dessa mulher. A Bíblia não fala nem o nome dessa mulher. A Bíblia só relata que havia uma mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, que clamou a Eliseu dizendo, e ela disse: o meu marido, o teu servo, ele morreu, e veio o credor para levar-me os meus 2 filhos. Você já ouviu essa palavra? Ela é bastante conhecida. Mas o que me chama a atenção é que a Bíblia deveria narrar nesse texto o marido dessa mulher. Quem era esse homem que deixou essa dívida? Quem era este homem que deixou uma viúva com 2 filhos? Nesse texto não fala, mas em 1 Reis, capítulo 18 e o versículo 4, a Bíblia diz que quando Jezabel, ela mandou aniquilar todos os profetas, havia um homem chamado Obadias, e Obadias era mordomo de Jezabel. Ele controlava todo o império naquela época. Ele era totalmente de confiança. Mas quando ele descobriu que Jezabel mandou aniquilar todos os profetas, a Bíblia diz que ele vendeu tudo o que tinha naquele exato momento e procurou um esconderijo para 100 profetas. E a Bíblia diz que ele alimentou 100 profetas. Então a história diz que esta viúva era casada com Obadias. Obadias morreu de morte natural, mas a história diz que ele deixara uma grande dívida. Quando a Bíblia diz sobre isso em 1 Reis capítulo 18, se você for ler capítulo 18 versículo 4 sobre Obadias, já no capítulo 4 de 2 Reis, a Bíblia só relata sobre esta mulher. Não relata nem o nome dela e nem o nome do esposo dela. Mas a Bíblia não relata o seu luto. A Bíblia não relata em detalhes os acontecimentos. A Bíblia não relata sobre o nome dos filhos daquela mulher. A Bíblia começa a narrar que uma mulher procurou o profeta para que o profeta resolvesse a sua dívida. Ela disse: o credor está chegando e vai levar os meus 2 filhos para serem escravos. E ele perguntou: o que é que você tem em casa? A tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Se você está na casa, glorifique ao nome do Senhor. Uma botija de azeite. A palavra do Senhor já começa a narrar certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, o teu servo morreu. O que me chama a atenção nesse texto, que a mulher, ela estava levando de forma natural o seu luto. Ela estava acostumada por de fato ser viúva. Ela não ficou viúva e já procurou o profeta. Ela estava em casa de boa, quando de repente, no meio do luto, aparece o credor na casa dela. Eu imagino que o credor, ele bate a primeira vez, a mulher abre a porta e o credor disse: o teu marido deixou uma grande dívida e você vai ter que pagar. E ela disse: eu não tenho como pagar essa dívida. Ele não deixou nada para mim. Ele me deixou com 2 filhos. E aquele credor foi embora. Quando pensar que não, na outra semana ele volta na mesma casa
para cobrar aquela dívida. A mulher estava no canto dela, não queria nem saber do profeta. Só foi cobrar a dívida que ela lembrou do profeta de Deus. Tem muita gente que está acostumado, e só basta Deus ele apertar o parafuso para ele lembrar que existe profeta de Deus. Aleluias. Foi Deus apertar o parafuso na vida daquela mulher, e ela foi atrás do profeta. Tem muita gente hoje que só vem na dor, só vem na prova, só vem quando Deus falhar. Se Deus não for lá, ele não vem. Foi igual essa viúva. Se aquele credor não tivesse cobrado ela não teria ido atrás do profeta. Às vezes você não entende porque você está passando essa provação, essa tribulação. Sabe para quê? Para você saber que tem profeta na terra. E Deus está dizendo assim: aqui é onde estão os profetas. E nesta noite Deus te trouxe aqui para falar contigo e dizer: tem azeite na botija. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz que aquela mulher, ela rompeu as barreiras e ela correu atrás daquele profeta. Eu imagino que na rua da casa dela, ela era conhecida como uma mulher que devia para todo mundo, principalmente para aquele credor. Mas ela não se preocupou para o que o povo falava dela. Ela queria saber aonde estava o profeta de Deus. E a Bíblia diz que quando ela viu o profeta, ela disse: o meu marido, o teu servo morreu. E tu sabes que o teu servo, ele era temente a Deus. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. O que hei eu fazer contigo, minha filha? Declara-me o que você tem em casa. Ela disse: a tua serva não tem nada em casa, vírgula. Repita comigo: a tua serva não tem nada em casa, vírgula. Não tem nada em casa. Sabe o que eu vejo nesse texto? Que a mulher desconhecia o valor da herança que o marido havia deixado. A pior coisa é quando uma esposa, eu estou falando com a noiva do Cordeiro, não conhece o valor da herança do noivo. Aquela mulher não sabia o valor da herança. Aleluias, porque a Bíblia diz: a tua serva não tem nada em casa, absolutamente nada. Tem uma botija de azeite. Ela lembrou que havia uma botija de azeite. Aí naquele exato momento o profeta disse: vai, pega vasos emprestados a todos os teus vizinhos e enche todos com o azeite que está na tua casa. A Bíblia diz que os seus filhos correu para pegar aqueles vasos, aquelas vasilhas, para poder encher. Olha para cá que Deus quer falar contigo esta noite. Aquela mulher tinha o que os vizinhos não tinham. Sabe o que era? Sabe o que era? Era azeite. Porque a Bíblia diz que os vizinhos só tinham panela, mas ela tinha o principal naquela rua, era o azeite. O que você precisa não é de panela, o que você necessita é de azeite. Sabe por que tanta perseguição na tua vida, na tua casa, na tua família? Porque eles têm vasilha, mas você tem azeite. O principal não é ter vasilha aqui esta noite. O principal é ter azeite. E não precisa ter muito azeite. Um pouquinho de azeite já basta. Aleluias. Aqui esta noite eu creio que Deus está multiplicando o azeite de crente aqui neste lugar. Aleluia. Aquela mulher era a única naquele bairro que tinha o que ninguém tinha, era azeite.
Todo mundo tinha vasilha. Ela era alguém diferente. Sabe por que tanta perseguição? Porque você é diferente no reino. Aleluias. E sempre quem é diferente no reino, quem busca mais no reino, é destacado e é perseguido. Mas o principal, que existe um azeite na tua vida, na tua casa. Aleluias. Eu sinto a presença de Deus aqui. Não adianta ser panela. Ai, Jesus, eu vou falar porque Deus está mandando. Tem gente que só faz barulho. É só panela batendo, sabia disso? Mas você tem o principal, o azeite de Cristo. Só quem tem o azeite de Cristo, levanta a mão e glorifica. Diga assim comigo: Deus, multiplica o meu azeite. Multiplica o meu azeite. O interessante é que aquela mulher, ela tinha o que ninguém tinha. Todo mundo tinha panela, mas aquela mulher, ela tinha o principal, que era o azeite. E crente que tem azeite é diferente. Crente que tem azeite, ele anda de joelho. Crente que tem azeite, ele é sensível à voz de Deus. Eu não estou falando de barulho, eu estou falando de azeite. Eu não estou falando de momento, eu estou falando de azeite. Momento passa. Eu estou falando de azeite, continuidade. Porque a Bíblia diz em Levíticos capítulo 13, versículo 7: o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. O fogo que eu estou falando aqui não é só na igreja. O fogo que eu estou falando, o azeite que eu estou falando aqui, não é por momento, é em todo momento. Arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Aleluia. Teve gente que chegou aqui esta manhã. Eu ia falar esta noite, então. Esta manhã, com a condição desta viúva. Está viúva espiritualmente, está passando por tribulação, está pedindo socorro a Deus. E eu vim aqui como profeta de Deus profetizar que Deus está chegando com socorro na tua casa, na tua vida. Aleluia. A Bíblia diz que eles pegaram aquelas vasilhas, encheram todas as vasilhas, e não tinha mais vasos para encher. E a mãe disse: traga mais vasos, porque eu quero encher. Tem mais azeite aqui, está transbordando, eu preciso encher. E a Bíblia diz que o seu filho disse: mãe, eu vou dar uma olhada se ainda tem vasilhas. E o filho voltou e não achou mais vasos para poder encher. O que me chama a atenção nesse texto, que quando ela pegou aquelas vasilhas e começou a encher, ela fechou a porta do quarto. Diga assim comigo: ela fechou a porta do quarto. Está na Bíblia, acabei de ler. A porta do quarto. E ela as enchia. Muitas das vezes, porta fechada não significa que Deus não está com você. Significa um preparo de Deus na tua vida. Eita Jesus. Enquanto a porta estava fechada na casa daquela mulher, o azeite estava se multiplicando nos vasos. Você não está entendendo porque essa porta está fechada. É o azeite que Deus está multiplicando na sua vida. Muitas das vezes, porta fechada significa livramento de Deus. Sabia disso? A Bíblia diz que quando Deus falou com Noé para construir a arca, a Bíblia diz que quando todo mundo entrou na arca, Deus fechou a porta pelo lado de fora. E quem estava dentro não poderia sair, quem estava fora não poderia entrar. Porque a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 3, que a porta que ele abre ninguém fecha, a porta que ele fecha ninguém abre. Aleluias! Foi Deus que fechou a porta. Não se preocupe, Deus vai abrir uma porta maior para você. Porque nem
todas as portas fechadas significa que Deus te esqueceu. Não, significa que Deus está te preparando para algo melhor. Ai, Jesus, ai, Jesus. Enquanto a porta da casa daquela mulher estava fechada, ela estava enchendo aqueles vasos, e os vasos estavam transbordando. Aleluias, aleluias. Jesus se aproximou para os discípulos e disse assim: quer vitória? Fecha a porta do teu quarto e entra em secreto comigo. Eita, Jesus. Porta fechada fala de preparo de Deus. Deus está preparando algo poderoso para você esta noite. Aleluias, aleluias. Deus não te esqueceu. Deus não te esqueceu. Não saiu do texto, mas enquanto jogaram Jonas lá dentro naquela água e acharam que Jonas iria morrer afogado, eles estavam torcendo para que Jonas morresse, mas Deus estava livrando Jonas naquele lugar. Aleluia. Eu imagino que Jonas estava dentro daquele barco. Eles pegaram Jonas, jogaram no mar e ficaram torcendo. Eita, vai morrer afogado. Ó, que o profeta não sabe é nadar, vai morrer. Eles estavam torcendo para a derrota de Jonas. Para piorar, a Bíblia diz que um peixe enorme engole Jonas. E quando eles veem falar, pronto, já morreu, ele já acabou. Ó, Jonas está dentro das entranhas do peixe. E todo mundo sabe que tudo que vai para a entranha do peixe é destruído. Até metal é destruído nas entranhas do peixe. Mas quando eles achavam que era o fim de Jonas, quando ele estava indo para entranhas do peixe, Deus pegou Jonas e levou para o ventre. Aleluias. Enquanto estão pensando que você vai morrer nas entranhas do peixe, Deus está levando você para gerar. É só quem entendeu, Enquanto acharam que Jonas estava derrotado, parou de gerar, ia desistir, Deus pegou ele e disse: vai voltar a gerar. E a Bíblia diz em Jonas capítulo 2, versículo 1: e Jonas orou no ventre do peixe. Aleluias, aleluias. Deus está dizendo assim: você vai voltar a gerar. Quando eu falo sobre porta fechada, a Bíblia diz que essa mulher, ela fechou a porta e começou a encher todos os vasos. E a Bíblia diz que naquele exato momento, ela indagou os seus filhos: ainda tem mais vasos para que eu possa encher? E naquele exato momento os filhos disseram: não, mãe, acabaram-se os vasos. E a Bíblia diz: então o azeite parou. Olha que maravilha como a Bíblia é rica. Preste atenção. A Bíblia não fala que o azeite acabou. A Bíblia diz: e o azeite parou. O azeite só vai parar quando não existir vasos. Mas se na igreja tem vaso de Deus, tem azeite transbordando, e o filho disse: mãe, não tem mais vaso, e o azeite parou de jorrar. Eu creio que tem azeite aqui nesta manhã, porque tem vaso de Deus. Aleluia. Cheio todos os vasos, ela pegou aqueles vasos cheios, vendeu e pagou a sua dívida. Chegou até o profeta. A Bíblia diz, lá no capítulo 4 e o versículo 7, ela disse assim: em seguida, ela saiu e contou tudo o que se passava ao homem de Deus, que orientou dizendo: é uma profecia para você esta noite, tome posse. Pois agora vai, vende o teu azeite, paga a tua dívida, e tu e teu filho viverá em paz. Capítulo 4, versículo 7. E tu e o teu filho e os teus filhos viverá em paz. Aqui existe tudo
duas promessas para nós esta noite, em 2 Reis 4:7. A primeira, multiplicação. A segunda, paz na tua vida. E haverá paz. E haverá, Jesus. Que texto tão maravilhoso. Não adianta você ter a melhor casa e você não ter paz. Não adianta você estar em um casamento e você não ter paz. Não adianta você ter um carro do ano e você não ter paz. Não adianta você ter uma conta cheia de dinheiro e não ter paz. Deus está te dando o principal, é a paz. Aleluias, aleluias. Eu podia profetizar hoje chave na tua vida, carro na tua vida. Eu podia profetizar muito dinheiro. Eu gosto de profetizar. Mas Deus está dizendo aqui esta noite: profetiza que haverá paz. Aqui existem duas promessas da parte de Deus: multiplicação e haverá paz. O que você precisa aqui esta noite, essa manhã, é de multiplicação e de muita paz. Aleluia. Eu profetizo nesta manhã que haverá paz na tua casa. Existem pessoas aqui que nem dormem mais direito porque não tem paz. Sabia disso? Porque não tem paz. E a pior coisa é o julgamento da consciência daquilo que ela faz. Ela com Deus. Ele sabe que ele pecou contra Deus. E por isso que não tem paz. E Deus está dizendo assim: vai em paz, meu filho. Vai em paz, minha filha. Os teus pecados estão perdoados. Eu te darei paz. Antes de Deus multiplicar o teu azeite, o que você precisa esta manhã é ter paz. É tão triste ver uma pessoa que não tem paz. A pessoa é triste, a pessoa é desanimada. Tudo ora por mim, ora por mim, ora por mim. Você manda um zap para a pessoa: vai para a igreja hoje? Eu vou não, pastora, mas ora por mim, ora por mim. Mas a pessoa que tem paz, quando a pastora manda: vem na igreja hoje, vou em nome de Jesus. Eu já estou lá glorificando a mensagem. Aleluia, glória a Deus. Porque uma pessoa que tem paz, ela é alegre. Aleluias. E muita gente tem confundido estar na casa do Senhor e ser alegre. Você sabia que estar na casa do Senhor, você tem que estar alegre? E hoje o povo confunde cara feia com santidade, mas não é. Acha que é assim, tem que estar assim na igreja, sério. Mas Deus ama quem é alegre. Aleluia. E a Bíblia diz que o coração, e a Bíblia diz que a boca fala e que o coração está cheio. Então, se o teu coração está cheio de alegria, você aqui esta manhã pode rir, pode glorificar, pode adorar. Aleluia. Porque aqui é a casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Deus vai te dar paz. Oh Jesus, aleluia. Eita Jesus. Deus vai te dar paz na tua casa hoje. Eu conheço pessoas que sentem mais prazer de estar dentro do trabalho do que estar dentro de casa. Sabe por quê? Porque não tem paz. Aleluia. Mas Deus hoje, Ele te dá paz. Não vai precisar você tomar aquele remédio para dormir, porque Deus vai te dar paz. Aleluia. Eu profetizo paz, igual essa viúva, igual Eliseu profetizou. E haverá paz. Vai você e seus filhos, pode ir, porque a partir de hoje você terá paz. Glória a Deus. Aleluia. Sabe por que as coisas não estão melhorando na tua vida? Porque está faltando paz. E Deus hoje Ele quer te dar paz. Existe muito crente velho na igreja que não conhece a paz do Senhor Jesus. Antigamente a gente, quando passava na rua, não existia nem celular.
Eu sou de 89 e quando passava na rua em 95, 96, a paz do Senhor Jesus, amém. Hoje nem a paz dá. Passou, irmão, passou. Não é nem a paz, é passou. Mas o crente verdadeiro, ele olha para você e diz: a paz do Senhor Jesus. E você diz amém. Sabe por quê? Porque ele é um crente que tem a paz de Deus. Crente que anda com a paz de Deus, ele é diferente. Ele está pronto para abraçar. Ele está pronto para... Não adianta evangelizar sem ter paz. Não adianta querer ser liberto sem ter paz. Aleluias. Nunca vai ser liberto. Agora, quando você pede ao Senhor para você ter paz na sua vida, aí tudo dá certo. Aleluia. A Bíblia diz em Atos capítulo 12, versículo 14, que enquanto Pedro estava na prisão preso, a Bíblia diz que ele descansava e dormia. Havia 2 soldados e ele dormia e descansava. Dormia e descansava. Porque o crente que tem paz, até na prisão, ele dorme e descansa. Ele dorme e descansa. A Bíblia diz em Salmos capítulo 5: dormi e descansei, porque o Senhor tem me sustentado. Aleluia. Deus vai te dar paz. Levanta a sua mão direita. A mão direita ela é muito importante. Sabe por quê? Porque foi na mão direita, alguns estudiosos, como José relata que foi na mão direita que Jesus foi crucificado. As mãos e os pés a primeira mão foi o direito. Então a gente vai levantar a mão direita. Ele está à direita do Pai, enquanto o da esquerda ele criticava e blasfemava contra o nome do Senhor. Aí o da direita disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Aí Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O da direita. Então levanta a mão da direita hoje. Eu quero profetizar. Aleluia. Eita, eu vejo uma pequena mão do tamanho da mão de um homem aqui nesta manhã, e Deus está entregando para você a multiplicação e a paz. Aleluias, a multiplicação e a paz. Você vai profetizar. Você sabia que todas as religiões acreditam que você atrai aquilo que você fala? Pare de atrair inferno, pare de atrair trevas. Comece a falar hoje: haverá paz na minha casa, haverá paz na minha casa. Enquanto você profetiza, está acontecendo algo sobrenatural na tua casa. Ai Jesus, oh Jesus Cristo, eu estou aqui, Senhor, acreditando que nesta manhã haverá uma paz na casa de cada um que está aqui. Senhor, dá paz nos corações, dá paz na alma, no espírito, Senhor. E onde estiver uma mão levantada, Senhor, vem encher com a tua graça, com a tua paz, com a tua unção, porque é maravilhoso, Senhor, está na tua paz. Muito obrigado, porque eu creio que nesta manhã a tua paz repousou sobre cada um que está aqui neste lugar. E se você acredita, adore do seu jeito, glorifique do seu jeito, aplauda o nome do Senhor.